muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tainá Franco na área com vocês, pela radiodifusora, também pelo YouTube e pelo Spotify, em todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Galera, seguinte, a pessoa que tá aqui eu conheço, eu não sei há quanto tempo, mas faz tempo já que eu conheço. E a gente vai falar de cinema, a gente vai falar de comida, e a gente vai falar de cinema e comida. E outras cositas mais que ela vai entregar pra gente hoje. Ela é publicitária executiva na área de cinema e TV. Trabalhei com ela na TV durante muitos anos, na Rede Paulista. Está aqui, na minha frente, a dona proprietária e idealizadora do Move com Arte, que é um cinema de resistência dentro de shopping, nesta cidade de Jundiaí, que faz um circuito muito alternativo, fora daquele blockbuster, que às vezes a gente não tem outra opção, né? Ela é dona proprietária e idealizadora do Move com Arte, também dona proprietária e idealizadora do Temperos de Cinema, que hoje também é um podcast. Fátima Augusto. Tudo bem? Oi, Tainá, tudo bem? Nossa, nunca fui tão bem apresentada assim. A gente estava aqui nos bastidores combinando o quê? Uma guerrilha, porém a gente vai falar de cinema e comida hoje, tá, gente? Que não deixa de ser uma guerrilha, né? Porque a cultura tem um poder de transformação muito grande. Por isso que é tão combatida, né? Por isso que quando a galera quer esse lugar de alienação, né? De pouco questionamento, de pouca inteligência, os artistas são os primeiros a serem combatidos. A cultura é a primeira a ser combatida, né? Exatamente, né? Então eu acho que também não deixa de ser uma guerrilha. Uma guerrilha gostosa, mas é uma guerrilha. Às vezes dá vontade de chorar em posição fetal, muitas vezes. Mas segue em frente, Segue em frente. Eu achei esse termo que você usou e que a Júlia tinha usado um dia comigo também no papo de resistência. Para identificar o Move com Arte, perfeito. Porque a gente está há 17 anos, né? Contando os 2 anos da pandemia que a gente parou, então seria 15. Uhum. Mas que ele começou faz 17 anos. Mas, Fátima, os 2 anos de pandemia parado tem que valer por 4. Exatamente. Porque, assim, um projeto desse, parar e retornar, muita coisa enorme, gigante, com projeções até astrais, não conseguiram retornar. E esses de resistência e guerrilha, como o Move com Arte, tá aí. Você sabe que o que me deixa mais intrigada é que, apesar disso, ainda tem um monte de gente aqui em Jundiaí que não conhece o Move com Arte, que não sabe o que é o Move com Arte. Mas uma coisa que eu sempre me questiono também é por que a informação não chega, às vezes. Às vezes é porque as pessoas também não estão interessadas em buscar. Porque Fátima, 17 anos... fazendo no mesmo lugar, o mesmo projeto. O mesmo horário. O mesmo horário, né? Está mais tempo no ar quase que o Silvio Santos e a Hebe juntos. Tem mais tempo Move com Arte do que o quê? Domingão do Faustão. E assim, eu acho que também tem esse lugar, né? Das pessoas, nunca fico sabendo, tá na internet, né? As pessoas são muito, elas não são muito proativas, né? Para procurar as coisas. Então, e assim, é claro, ele é um tipo de cinema que não dá dinheiro. Então, a divulgação que eu consigo fazer é nas redes sociais. Eu tenho flyer do Move com Arte. Porque antes nem tinha as redes sociais, né? Eu lembro. Eu comecei anotando os e-mails das pessoas num caderno que eu deixava lá na entrada do cinema. A pessoa assinava o caderno. E colocava o e-mail. Livro de visita, né? Mais ou menos isso. Porque naquela época não tinha rede social. Então, a divulgação sempre foi, assim, muito restrita. Mas eu, por exemplo, que sou uma pessoa que gosta de cinema, sempre procuro saber o que está passando no cinema. Sim. E se a pessoa procurar saber o que está passando no Movicon, ela vai ver a programação do Move com Arte. Não, e pensar que quando começou só tinha um shopping e esse cinema na cidade. Exatamente. Porque não tinha, né, outro shopping com outro cinema de outra franquia, marca, sei lá. Só tinha esse. Então, assim, qualquer pessoa também que estivesse passeando aquele sábado perdido no shopping também, né? Ia haver um cartaz ali diferenciado, né? Ia haver um movimento diferenciado. Quero saber, quando começa a sua paixão pelo cinema? Porque até eu falei que o Rafa veio aqui, o Rafa Amaral, né, que lançou o livro e tal. Como o cinema e outras pessoas, fãs de cinema, e todo mundo, se tivesse que salvar uma das artes, né, num lugar muito hipotético, imaginário, é o cinema, porque lá cabe tudo, né? Cabe a música, cabe artes plásticas, cabe
todo, cabe teatro, Ele né? reúne todas reúne as tudo. artes, né? Tá, eu não vou falar qual arte você salvaria, porque é meio óbvio. Mas, assim, quando começa essa sua paixão por cinema, teve algum filme que deu esse ponto de virada? Não, eu acho que não teve um filme, mas essa minha paixão por cinema até me emociona falar disso, porque foi o meu pai que trouxe essa paixão para mim, né? Porque o meu pai era uma pessoa muito simples, né? De uma formação muito simples. Mas ele era um apaixonado pela vida. Ele gostava muito de coisas da vida, de coisas alegres. E ele gostava de cinema. E quando eu era criança, só tinha cinema de Na rua em rua. Jundiaí, aqueles cinemas grandes, né? Que tinha o República, o Ipiranga, o Marabá. Que era um evento ir Que no era um cinema, né? evento, né? E ele me levava ao cinema de domingo, era um programa que ele fazia comigo para assistir filmes do Mazzaropi, Olha só. Cinema né? brasileiro na veia Cinema ali. brasileiro. Então, e ele adorava, e essa minha paixão começou aí, sabe? Porque era uma coisa assim, para ele era uma coisa muito, eh, assim, era muito importante para ele me Aham. levar no cinema, Era né? um vínculo de pai e filha se É. estabelecendo ali, né? Então, foi uma coisa que desde muito criança, eu lembro que os meus amigos, a maioria nem sabia o que era cinema, né? E eu já ia assistir Mazzaropi. Aí depois eu comecei a assistir, aí começou a passar aqueles filmes da Disney, já tinha filme da Disney, A Aham. Bela Adormecida, aquelas coisas assim, que ele também me levava, também um filme que sempre tinha aqueles filmes religiosos, da Sexta-feira Santa, Paixão de Cristo, aquelas coisas, e tudo era meu pai que me levava. E vocês conversavam depois da sessão de cinema? Porque, assim, no cinema, nessa época não ia de celular, né? Não. Porque você vê o pessoal de celular mandando mensagem, É. enfim. Tinha uma cerimônia, era quase uma hora mágica, hora de assistir filme no Sim, cinema. primeiro né? porque eu não morava perto do centro, então a gente ia de ônibus, pegava o transporte público, se arrumava para ir no cinema, Tinha que porque colocar roupa de sair. roupa de domingo, né? Roupa de missa, né? Roupa Que a de gente missa. falava. Então se arrumava para ir no cinema, aí chegava lá, comprava aquelas coisas, que não era só pipoca, tinha aquelas outras coisas que tinha na Bomboniere, que era uma Aham. delícia, né? Então era realmente um programa, um evento, né? E todo mundo ia arrumado, as pessoas riam muito, porque os filmes do Mazzaropi eram muito engraçados, era um humor muito ingênuo, né? E muito engraçado. Então, a gente era assim uma coisa deliciosa, que era um programa muito gostoso, que depois a gente voltava contando do filme, sabe? Aham. Se Então, comunicando através do filme mesmo. né? exatamente. Então, eu desde muito pequena, eu comecei a gostar de cinema. E aí depois fui gostando, fui acompanhando, aí Foi indo sozinha. comecei sozinha, tudo, né? Depois, eu fui mãe muito cedo, então teve uma época que eu parei um pouco. Quando começaram filmes melhores, Aham. até, eu não tinha muito tempo de ir ao cinema. Aí começou o videocassete, né? Uau, gente, grande tecnologia do videocassete, que era o quê? Consórcio. Você fazia Consórcio, pra eu adquirir comprei um- pelo consórcio, Era exatamente. telefone, valia um terreno, né? Na época que o telefone valia terrenos. Videocassete, tinha mais alguma coisa, secretária eletrônica, tinha coisa que você comprava um carnê, consórcio. Então, Uma coisa- nossa, o videocassete para mim, porque os meus filhos eram pequenos, eu não podia ficar saindo, Aham. né? Então era uma coisa maravilhosa, né? Muito filme eu vi. E apesar de ser, assim, inacessível para muita gente o videocassete, essa história do home video trouxe acesso para muita gente assistir cinema que não tinha condições de ir no cinema. E assim, eu sempre, a partir do momento que eu comecei a gostar de cinema, comecei sozinha, eu sempre tive um gosto que na época eu não sabia, mas eu preferia cinema que tinha uma história mais interessante. Aham. E aqui em Jundiaí não tinha, desde aquela era muito difícil. Eventualmente passava um filme muito bom. Um filme que marcou, eu até me lembrei agora, você me perguntou. Eu devia ter uns 15 anos, uns 15 anos mais ou menos. Eu estudava num colégio aqui no centro, né? E eu
furei, cabulei a aula, não sei nem se o pessoal já sabe. Já prescreveu, não pode repetir mais de ano, tá prescrito já. Eu cabulei a aula para ir no cinema assistir Um Estranho no Ninho. Uau! Que é um tremendo... Que madura! Um tremendo no filme, com 15 anos. Esse filme me marcou demais, sabe? Uma coisa assim, meu Deus, que coisa linda! É isso, né? É isso que sabe? Isso que me move, né? Então, assim, mas era raro ter esse tipo de filme aqui, né? E então, depois de algum tempo, eu comecei a ir para São Paulo, quando eu conseguia, assim, durante o dia, às vezes, para assistir os filmes que eu gostava. Que era fora desse circuito, porque a gente recebeu uma enxurrada de filmes hollywoodianos. Exatamente, né? Os pastelões, enfim, o cinema comercial, né, Gasso? sempre teve essa pegada, até hoje, né? E que eu não sou contra, sabe? Eu acho que tem um papel ali. Porque eu acho que a indústria do cinema, ela é muito importante. Ela emprega muita gente no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, né? E ela também fez a gente descobrir muita coisa, né? Então, eu não sou contra. Agora, o meu gosto é por um outro tipo de cinema. Um outro tipo de roteiro. De roteiro, né? E tem filmes americanos, hollywoodianos, muito bons. O Estranho no Ninho é um filme hollywoodiano. Sim, mas ele tem uma história. Mas ele tem um negócio da psicologia ali, gente. Tem um negócio ali que te envolve, né? Sim, porque pra mim, o que diferencia um filme é a história, a forma de contar a história. Porque, às vezes, a história é muito simples. Que nem se vamos comentar um filme recente, por exemplo, Vidas Passadas, que é um filme que trata de uma questão que muita gente já viveu. Um amor que você teve que renunciar por uma série de coisas e teve um outro amor, depois você reencontra. Não é uma história original, mas a forma de contar é que faz a diferença. Sim, total. Né? Te envolve, né? Exatamente. Então, é isso que faz a diferença para mim no cinema. Depois que você teve seus filhos, a gente tem o advento do videocassete, home video. Aí você fica uma temporada sem ir no cinema. E tem uma cena de um filme que eu me lembro muito, que você me descreveu. A moça, ela tava com os filhos, aí ela foi, acho que um divórcio, ela saiu com um pé de salsinha da geladeira. Às vezes a ficção e a realidade se misturam, de agrião. Um divórcio, só peguei um pé de agrião e fui embora com o pé de agrião e um rádio gravador. Foi isso. Eu nunca me esqueci dessa história. Eu jamais me esqueci. Esqueci qualquer hortaliça, na verdade. Mas isso é muito cena de um filme mesmo, né? Você estava imersa num filme na sua própria vida, né? É uma coisa... Não precisamos entrar nos detalhes, foi só... Deixa pra lá. Aí você tem seus filhos, tal, vida que segue. Você foi trabalhar com publicidade, com agência... A gente se encontrou na Rede Paulista, trabalhou na Ponto 11. Trabalhei na Folha de São Paulo bastante tempo, né? Comecei a minha carreira. Me conta essa jornada. O cinema também te estimulou a buscar esse caminho da comunicação de alguma forma? Olha, eu acho que indiretamente sim. Não era uma coisa assim, não, porque eu gosto de cinema, eu vou mudar de carreira. Não, mas eu acho que indiretamente sim, porque os filmes e livros, mas mais os filmes, sempre foram coisas que pautaram a minha vida, eu acho, sabe? Eu sempre falava, em algumas situações eu lembrava daquele filme, sabe? Falava, mas naquele filme ela fez isso, então eu acho que vou fazer por esse caminho, sabe? Era uma coisa, para mim isso é muito forte. E como eu falei, eu tive filho cedo, quando eu terminei a faculdade, eu já estava grávida da Bianca, né? Então, eu não fui, naquela época, trabalhar na área que eu queria, que era de publicidade. Você fez publicidade já de cara? Assim. Fiz. Eu sempre fui apaixonada por comunicação, então eu já fiz publicidade. E aí... Quando eu terminei, eu não fui trabalhar porque eu tinha filho, estava grávida, por motivo de mãe. Exatamente. Maternidade por coisas da vida, então não deu. Aí eu trabalhei em outras áreas, né? Estava trabalhando numa multinacional, numa empresa.
quando surgiu, eu fiquei sabendo de uma vaga na Folha de São Paulo, em São Paulo, e eu tinha 2 filhos pequenos e já estava divorciada, isso com 25 anos, né? Eu fui assim um pouco precoce. Ai, mas é bom que acelera os processos da vida, depois tem tempo de curtir com qualidade, entendeu? Verdade. Coisa que se arrasta. Aí eu fui e participei do processo seletivo, mas eu confesso que dava um certo medo, porque eu estava num emprego seguro, aqui em Jundiaí, tinha 2 filhos, trabalhar em São Paulo, num negócio Tinha uma que eu rede nunca... de apoio aqui também. numa coisa que eu nunca tinha trabalhado. Mas eu falei, eu tenho que tentar, porque é isso que eu gosto, né? E aí eu fui. É o dilema do roteiro aí. Olha que dava. Eu lembro que na época, quem ia ser meu chefe lá na Folha, né? Ele me perguntou, ele viu que eu tinha feito faculdade, não sei o que, eu fiz um teste lá, passei, ele falou, você tem experiência? Eu falei, não, nenhuma. Né? Ele falou, e como você acha por que você acha que vai dar certo? Falei, porque eu não tenho outra opção. Eu tenho 2 filhos para criar, e se eu estou trabalhando num lugar bom, estou saindo para vir aqui, se não der certo, eu estou ferrada, então tem que dar certo, né? E ele disse que foi isso que fez ele me contratar. Gente, nada como uma mulher determinada e aquela sensação de não poder errar, né? Eu acho que é um privilégio na vida quem pode se arriscar sabendo que vai ter aqui uma escolta, sabe? Seja de grana, seja Não, pai, eu mãe, tinha uma rede de apoio aqui. Eu tinha a minha mãe, que embora ela não concordasse de eu ir trabalhar lá, mas eu sabia que ela não ia me abandonar. Eu tinha minha mãe, eu tinha meu pai, eu tinha a minha sogra, que embora eu fosse divorciada, mas a minha sogra me ajudou a vida inteira. Tanto é que ela é minha amiga até hoje. Maravilha. Né? Então, eu tinha uma rede de apoio muito forte com relação aos meus filhos. E aquela coisa, assim, não é que eu achava que eu não ia errar, mas eu achava, assim, que se eu errasse também, eu tentava de novo. Sim. E isso eu acho que tem muito a ver com o cinema, com os filmes que eu via, sabe? Aquela coisa de... muitas heroínas, pseudo-heroínas, né? Mas assim, pessoas resilientes, que estavam ali no filme, que não dava certo, que conseguia, que tentava de novo. A jornada do herói, né? A jornada do herói. Dá tudo errado. Mas no final dá certo. No final dá certo. Se não der certo, porque não é o final, né? Então foi assim. E aí eu comecei a trabalhar na área de comunicação. Você entrou na Folha? Entrei na Folha. Aí você ia todo dia para São Paulo? Não, porque eu trabalhava aqui, eu atendia o interior. Ah, tá. Então eu ia 1 ou 2 vezes por semana e viajava o interior. Mas eu viajava, ia para Piracicaba, Limeira, Campinas, né? Mas eram viagens curtas, eu ia e voltava no mesmo dia. Então foi um período muito bacana de aprendizado, né? Muito bom. E na área que eu gostava. E daí, por diante, eu fui mudando dentro da área de comunicação, fui mudando. Trabalhei na Ponto 11, na produtora, né? Aprendi muito. Né? Fazendo publicidade, foi uma comercial. Escola, né, de audiovisual, de publicidade. Porque a publicidade, ela ainda é muito encantadora. Eu sei que as coisas mudaram de lugar e vão para a internet e tem uma outra dinâmica, né, de você contar história para vender um produto ou criar um desejo, né? Porque publicidade é basicamente sobre isso, né? Criar desejo e reverter isso em vendas ou os institucionais da marca, enfim. Com a internet isso muda um pouco essa dinâmica, mas quando eu pego as coisas do Oliveto, por exemplo, os comerciais, eu acho que a publicidade puxou muito o Brasil na questão de imagem, sabe? Assim, tanto a Globo, que sempre teve dinheiro para investir nas novelas, na melhor câmera, enfim, quanto a publicidade, acho que elas tiveram esse papel no audiovisual brasileiro. Muito, muito. De trazer tecnologia de ponta para os comerciais, trazer tecnologia de ponta para fazer novela. Né? O Brasil é um dos países que tem um nível de filme publicitário, assim, melhor do que muito país mais desenvolvido, Sim. né? E a criatividade aqui também sempre foi muito forte. E assim, dentro da área quando eu fui trabalhar na área de produção, né, da produtora, eu descobri uma paixão muito forte, que aí tinha muito a ver com o cinema, porque é dentro da área de comunicação também, mas o produzir o audiovisual, sim, você fazer um roteiro, contar uma história. Em pouco tempo, né? Contar uma história com o vídeo, você ter que contar em 30 segundos uma história.
é fascinante, né? E eu aprendi muito. Então, tanto é que é uma coisa que depois que eu saí da Ponto 11, que eu fui para outras áreas, mas eu sempre usei muito o que eu tinha aprendido lá. É que a né? galera chama de storytelling hoje, né? Tem um nome bonito para construção de uma história, né? Que usa para tudo, né? Exatamente. E que não tem nada de novo no storytelling. Não, você muda o nome, né? Só muda pra o nome. mim não chama legging, chama calça fusória. Exatamente. Não chama blush, chama rouge. Tem uns nomes, não precisa mudar, gente, para parecer mais bonito, né? O storytelling é isso, né? É contar uma história. É contar, é você transformar um conteúdo numa forma de contar a história. Sim. Eu posso chegar aqui e falar, a empresa X é excelente, eu não disse nada. Ou eu chegar e falar, a empresa X começou com isso, né? E ela se transformou nisso. Para envolver as pessoas. Exatamente. Você vai ter uma identidade muito maior com a marca, com a o marca, produto. né? E aí, a gente se conhece na Rede Paulista, quando você foi para lá, ficamos lá. Quanto tempo você ficou na Rede Paulista? Eu não me lembro exatamente, mas acho que uns 4 anos. Nossa, achei que mais, sabia? Então, eu também não sei, eu não sou muito boa de conta, eu vou ter que ficar fazendo E não dá polha na aqui. carteira de trabalho. Exatamente. Então, mas não lembro, acho que foi de 4 a 5 anos, por aí. Eu lembro da foto com a Samambaia. No último dia, né? Lembra aquela que é cena de filme, aquela caixa, com a planta dentro, quando você está indo embora de uma empresa. Temos essa imagem. Que nós fizemos, eu e você, né? Mas lá quando eu te conheci, eu acho que você estava começando o Movicon Arte ou já tinha começado? Eu comecei, o Movicon Arte começou em 2007. Eu acho que eu já estava na Rede Paulista, então acho que eu fiquei mais tempo lá, assim, viu? Eu acho que eu já estava na Rede Paulista, sim. Porque eu saí de lá em 2013, então são 6 anos, eu acho que eu estava. E como que vem isso na tua vida? Porque assim, tá trabalhando, tendo sua vida normal, os filhos criados, muito bem criados, hoje netinhos. Como que chega essa história do Movicon Arte? Do Movicon Arte, porque também parece que é uma pequena indignação, né? Porque surge do incômodo. Sim, as coisas na minha vida às vezes são muito engraçadas, né? Porque o Movicon Arte surgiu realmente de um incômodo. Eu trabalhava com publicidade, né? Acho que eu estava, não lembro se estava na Ponto 11 ou na TV. Eu sei que eu tinha contato com o Ballarin, que é até hoje o diretor operacional e de marketing do Movicon, e eu tinha contato com ele profissionalmente, ou seja, para oferecer publicidade para ele, esse tipo de coisa. E a gente começou a conversar bastante, porque ele é uma pessoa muito legal, então a gente batia papo quando eu ia lá. E eu comecei a reclamar com ele, que eu tinha que ir para São Paulo, que nessa época os meus filhos já estavam grandes, então eu ia muito para São Paulo, né, ver filmes lá no Belas Artes, nos cinemas, no Reserva Cultural, tudo. Eu falei, aqui só passa filme blockbuster. Quando eu quero dublado. Quando eu quero ver um filme bom, eu tenho que ir para São Paulo, ou eventualmente para Campinas, porque na época ainda tinha, agora Campinas não tem mais. Galeria? Não, era no Topázio, tá. Era, né? Falei, eu tenho que ir para Campinas para assistir, porque aqui nunca tem. Ele falava, mas não dá, Fátima, é difícil esse tipo de filme, não traz público. E eu reclamando. Até uma hora que ele falou assim para mim, de tanto acho que eu encheu o saco dele, né? Ele falou assim para mim, tá bom, então crie um projeto e me ofereça para ver se a gente consegue passar aqui, mas tem que ser às 11 horas da manhã. Ele falou, o único horário que eu consigo encaixar. O Ballarin querendo o quê? Se livrar do karma, porque se ele não atendesse a Fátima, ele ia voltar na outra vida com a Fátima no encalço dele, falando que tinha que ter um outro circuito de cinema nessa cidade. Falando de cinema, né? Aí eu fiquei pensando, falei, não, então dá para fazer, né? Daí eu fui lá, falei, a gente faria isso, sábado e domingo, né? E filmes eu não sabia como é que trazia o filme, não sabia nada disso, né? E o Ballarin, ele gosta desse tipo de filme também, sabe? É que ele... Não assume, mas gosta. É o negócio dele, o cinema, né? Aí ele falou assim, olha,
Então, você vai ter que ir pra Botucatu falar com o Neto, que é o dono do cinema, né? Ah, mas eu vou junto com você, a gente explica para ele qual é a ideia, tudo. Aí ele me explicou como é que fazer. Ele falou, a gente vai falar com a distribuidora, você vai fazer todo o processo, mas assim, o faturamento, as coisas, tudo direto com o cinema. Só que o trabalho de ligar, de marcar o filme, tudo vai ser seu. Você vai fazer uma produção executiva mesmo. Assim. Você vai fazer uma curadoria e produção executiva, porque ele falou, você vai me entregar, ó, é filme tal... E aí o resto do faturamento eu faço. E você tem que pagar a... Quando eu falo despacho, é a remessa, porque tem um custo para o filme vir de São Paulo para cá e depois para ele devolver. Ele falou, você teria que pagar isso, né? Aí eu falei, não, tudo bem. Ele falou, não, mas o que você vai... A gente tem um percentual de bilheteria que vem para mim. Ele falou, isso aí dá para você pagar, né? E aí eu fui lá, falei com o Neto, a gente falou, convenceu ele me passou a lista de distribuidoras, que era Sony, Paris Filmes, esses aí, né? Eu emocionada, imagina, né? Falar que o cara da Paris Filme, não sei o quê, né? E eu comecei. Aí, a minha preocupação, olha só, né, no começo, porque eu acho assim, são pessoas importantes. Se um dia eu tiver que contar a história do movie, fazer uma homenagem, o bailarim foi muito importante. Porque vocês foram para Botucatu? Fomos. E deu tudo certo? Deu tudo certo, porque o Movicon é lá, né? E a rede, né? Mas não teve nenhuma resistência do Neto de falar, vocês estão malucos? Não, teve, mas assim, a gente convenceu ele que ia ser bom para a imagem do Movicon. Que não vai trazer dinheiro, a gente sabia, mas que ia ser bom para a imagem. Aí, a minha preocupação era, nossa, já pensou se o dinheiro, a percentual que vier para mim não der para pagar nem a remessa do filme? Porque tudo bem, eu gosto de cinema, mas pagar para trazer o filme... Também precisa ir tão fundo assim, né? Aí o Rui, que também é uma pessoa importante, ele falou assim, não, Fátima, se o dinheiro não der para pagar nem a remessa, eu te ajudo, eu pago a remessa, né? Mas desde a primeira vez deu tudo certo. O Rui nunca precisou investir, né? Empatou 0-0 ali, já na primeira. Já. Aí, aquela época ainda, hoje os filmes são digitais, aquela época eram as latas de filme, os rolos que tinha que montar, era aquele processo. As latonas grandes? É, romântico, Ô, Juju, põe na câmera geral, pega pra mim, por favor, é aquela mesmo que você olhou. Porque eu vou mostrar aqui que é uma lata de filme. É, e essa lata tinha uma parte, era um monte de lata pra fazer um filme. Cada rolo deve estar um pouquinho empoeirada, mas isso aqui veio direto do Teatro Oficina do Rei da Vela. É uma lata. Gente, os filmes vinham aqui dentro, e vieram várias latas dessa. Não vou abrir, tá? Mas, enfim, era uma pilha de latas. E aí ia trocando rolo. E aí montava, né, num rolo. Então, o primeiro filme que eu trouxe, eu queria trazer um filme que estava no auge, que era o Rosso como Cielo, né, Vermelho como Céu, um italiano. Já meteu o Duolingo aqui, ó. Rosso como Cielo. Aí... Só que esse filme só tinha 2 cópias no Brasil, porque esses filmes, na época que eram essas cópias assim, eram caro, né? Era um problema, né? E como eles tinham pouco público. Aí o Paulinho, do Cine Topázio de Campinas, estava exibindo. Aí ele falou, Fátima, eu te empresto, mas só que você tem que vir buscar, exibe, tem que trazer de volta, porque eu também estou exibindo. Então, no primeiro dia, olha só, eu e o Rui fomos buscar, viemos com o filme montado, que é um rolo desse tamanho, no carro. Porque tem que ir grudando, né? Você pega um monte de lata dessa e vai emendando. Então dava um rolo tamanho maior que uma roda de caminhão. Nós viemos com ele no carro, exibimos, aí levamos de volta para Campinas, porque ele exibia à noite. Aí no domingo fui de novo buscar para exibir no domingo e levei de volta. Então essa é uma história. As aventuras. Isso no primeiro dia. Isso no primeiro final de semana. É Deus falando assim: você quer fazer mesmo? Quer? Tem uma aprovaçãozinha aqui, ó. Então vai. Vai aqui, ó. Passa por essa prova aqui. É No Limite, sabe? Aquele seriado que é isso.
Só não comeu olho de cabra, por enquanto. Mas olha, é uma história... Pena que eu nem tirei foto disso, sabe? Porque seria uma cena muito bonita, aquele rolo de filme, né? A gente não tinha esse hábito também, né? E tu tinha que ter uma câmera, tudo. Sim. Então, esse foi o começo. Então, surgiu dessa minha indignação de não ter filme aqui, da compreensão do Balarim. Essas pessoas foram muito importantes para mim no começo. O Balarim, o Rui, que me apoiou, e o Paulinho, que é do Cine Topázio, que é de Indaiatuba hoje, que ele exibia esse tipo de filme e ele me deu todas as coordenadas, as dicas, com quem eu tinha que falar nas distribuidoras, tudo, sabe? E me emprestou até o filme. Teve outros empréstimos de filme? Teve. Paulinho, obrigado, querido. Muito obrigado, Balarim, obrigado. O Rui, chegaremos nele ainda, porque tem história com o Rui. Quanto tempo com o Rui? 20 anos. Vai fazer 20 anos agora. Rui viu todo esse processo. Depois do Agrião, a gente vai falar de Rui. Aí você começa a movie com quem que foi teu primeiro público, você lembra? Você obrigou os amigos a irem? No primeiro eu fiz uma sessão para convidados, então tinha muitos amigos que foram meio que obrigados, assim, mas é muito legal porque muitos amigos que foram meio que obrigados continuaram indo, sabe? A Nina mesmo foi uma amiga que começou meio como Movicon. Eu já conhecia ela já era, mas não era tão íntima. E aí ela foi na primeira sessão e gostou, se encantou e passou aí, a gente foi ficando cada vez mais próxima, né? Eu lembro de algumas coisas que a Célia Benassi, não é muito o estilo dela, mas eu falei, ai Célia, eu tô realizando um sonho. Não, então eu vou, porque sonho a gente tem que apoiar. Tem que apoiar, sabe? Então foram muitos amigos, né, nessa primeira sessão. E que essa sessão foi para convidados, né? Mas até vendi alguns ingressos de algumas pessoas que ficaram sabendo e foram. E a partir daí a gente não parou mais. Nesse primeiro dia você já tinha o caderninho para as pessoas colocarem nome, e-mail, para você fazer essa... Já coloquei lá, porque já coloquei lá. Você tem esses caderninhos ainda? Então, eu tenho o caderno guardado, né? Eu tenho esse Você ia no cinema, ó, deixava seu e-mail, você recebia a comunicação a divulgação direta no seu e-mail. Então. Hoje eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp, né? Isso. Tá vendo? A modernidade chega para todos. Então. E se tivesse um rolo de filme, você ia fazer stories. Eu tenho um monte dessas latas em casa, acho que preciso fazer alguma coisa. É legal, porque tem uma galera que não tem ideia, né, de como é o cinema. Eu sempre brinco aqui com as máquinas fotográficas, né, que antigamente era... Você pede para uma geração, para a galera da minha idade tirar foto, a gente tira assim, né? Tem uma geração que tira assim, pra selfie ainda, né, que não tem contato nenhum com câmera... Cinema menos ainda, né? E essa coisa da lata, ela tem um romantismo, né? Total. Uma coisa romântica, né? Do filme. A distância, quanto mais distante, mais romântico vai ficando. Exatamente. Né? Porque assim, imagina, o queimar o filme, gente, tem vários significados, inclusive da época desses filmes de rolo, tanto de foto, quanto de... Porque já deu de problema em cinema também, por conta de rolo, né? Agora, para mim, o digital facilitou muito, porque o que acontece? Esses filmes, até porque eles têm orçamentos pequenos, né? Quando era cópias, vinham muito poucas cópias para o Brasil. Então chegava um filme bom, um filme francês bom, ele vinha com 3, 4 cópias para o Brasil inteiro. Então você imagina disputar essa cópia com todos os cinemas. Não, só disputar com São Paulo já seria injusto, né? Então às vezes eu demorava meses para conseguir trazer um filme. Agora hoje o digital não, porque hoje o digital ele tem um custo ainda, mas é um custo mínimo e ele vem no HD, tem lugar que já vai pela internet. Aqui no Movicon ainda vem por um HD, mas é um HD pequeno, né? E ele faz a cópia, então dá para ter várias cópias, né? Então o digital... Uma coisa inimaginável, né? Sim. Assim, na época... Que uma cópia dessa aqui, na época, custava 4, 5 mil reais. Cada cópia. Então, você imagina os grandes lançamentos da Warner, por exemplo, aquele Homem-Aranha, aquelas coisas, que tinha 50, 60, 100 cópias. Quanto que custava isso? Né? Não, e esses filmes, desses blockbusters, né, fazia render, né? Sim. Rendia, porque a bilheteria... sempre foi meio que garantida, né? O comportamento de frequentar cinema também mudou com a era dos streamings, né? Mudou bastante. Sim, mudou bastante. Que a gente tem acesso a filmes que a gente jamais teria sem ser pelo streaming, né?
Mas mesmo assim tem um público reservado de cinema, que é a experiência do cinema, a coisa do telão, da luz, do silêncio, do som ainda. Você tá ali com 100% da sua atenção, 100% né? da atenção. Para quem usa celular, 80% da atenção. Desligue seu celular no cinema. E o Moviecon vem nesses últimos 17 anos fazendo esse cinema de guerrilha. Como que funciona a sua curadoria? Como que você pensa? Porque imagino que hoje tem uma produção muito maior de filmes interessantes, de repente, para passar no Moviecon Arte. Sim, aumentou um pouco. A minha curadoria sempre foi... Nunca foi da forma ideal. O que seria o ideal? Que eu fosse para São Paulo, assistisse o filme antes e aí escolhesse para trazer. Mas isso, para mim, é impossível, porque é uma questão de tempo também, financeiramente. Tudo bem, eu não ia gastar para assistir o filme, ter as cabines e tal. Mas eu tenho que ir para São Paulo, me deslocar, tudo. Então, eu sempre fui através de pesquisa de diretor. Eu conheço, às vezes, aquele diretor, eu vejo o trailer, leio os comentários. Às vezes eu erro também, já trouxe filme que eu não gostei, que ninguém gostou, mas, ué. Tem que trazer. Faz parte, né? Mas, assim, a curadoria sempre foi feita muito em cima de pesquisa, de filme que... Eu conhecia, às vezes, o diretor, conhecia o ator, ou lia o roteiro, via o trailer, via os comentários e trazia. E, assim, uma coisa que eu aprendi naquele curso que eu fiz na FGV, e que também, em muitos cursos que eu fiz, era aquilo. O repertório audiovisual da gente te dá um certo feeling. Sim. Você assiste, porque tudo que você faz bastante, você fica meio que conhecedora daquilo, né? Você vai adquirindo aquela bagagem e ela continua com você, Exatamente. Né? Então, como eu sempre assisti muito filme, eu tenho um certo feeling de saber se aquele filme vai agradar o público, ou o público que eu conheço do Moviecon Arte ou não. Claro que eu não acerto sempre. Não, e tem filme que você pode ter odiado e o público gostou. E outra, o filme também tem uma coisa subjetiva. Total. Tem filme que eu trouxe que algumas pessoas, muita gente não gostou, como tem filme que eu trouxe eu não gostei e muita gente gostou. Então, e tem filmes também que amadurecem com o tempo, né? Assim, a gente assiste numa época e depois você reassiste o filme. Daí você se conecta com aquela história, né? Porque também, eu acho que o filme também é um pouco da nossa bagagem, né? Sim, tanto é que se você reassiste um filme anos depois, que é o que acontece comigo no Temperos de Cinema, porque às vezes eu tenho que reassistir o filme, você vê com outro olhar, porque você mudou. Então, você viu um filme há 10 anos atrás, você vê ele hoje, você vai, às vezes, prestar atenção em coisas que você não prestou naquela época, né? Dúvida, porque você mudou. Dúvida. É a mesma coisa com literatura, né? Sim. Eu sempre falo, gente, quem obriga a ler Primo Basílio com 14 anos? Tem que ler com 20, que daí você já passou um monte de experiência, você já tem bagagem para entender aquela dinâmica toda, né? Então, acho que às vezes a gente perde muito, às vezes, principalmente com literatura, né? De ter que fazer uma leitura de coisas que a gente ainda não tem bagagem para compreender, né? E o filme também traz essa... Você pode ter uma nova experiência assistindo o mesmo filme, né? Nunca é uma reprise. Exatamente. É como os filmes infantis. Os filmes infantis, eles melhoraram muito. Porque o que a indústria fez? Ela sabe que os pais levam os filhos, então ela faz um filme visualmente lindo para a criança, mas o conteúdo às vezes é muito mais para o adulto. Então eu vou, e assim, para minha alegria, as minhas netas, principalmente a mais velha, adora cinema. Ela adora cinema, a mais velha. Ah lá, a avó já fazendo aquela conexão. Você fez o que seu pai fez com seus filhos? Sim, de levar. Meus filhos também adoro, levava eles desde pequeno. E agora eu levo a minha neta. Então, eu vou assistir filme, ela tá vendo às vezes o desenho, a cor, a música, mas eu tô prestando atenção, que nem Divertidamente. É um filme para adulto. É para adulto. O conteúdo daquele filme, qualquer adulto vai gostar. Eu lembro que eu fui ver A Vida é uma Festa, que você deve ter visto. Que chorei. Mas eu chorei. O Rui chorou, o que eu chorei. Nossa, ó. Coisa horrorosa. É um filme que emociona os adultos demais. E eu não sou muito, assim, não cresci com a Disney. Assim, não assistia muito filme da Disney, né? Acho que eu assistia mais Trapalhões. Mas em casa não tinha muito esse hábito dos filmes da Disney. E aí, minhas sobrinhas são apaixonadas e tal. E aí, queriam assistir A Vida é uma Festa.
as duas olhando pra minha cara, não entendendo porque eu estava num choro compulsivo. Tá chorando, tia Tata? Eu, chorei horrores. Mas não, foi muito engraçado, porque o Rui chorou, o meu genro Ainda chorou, bem que não fui sabe? só eu. O pai das meninas chorou, todo mundo. Porque é um filme maravilhoso, né? Eu nem lembro mais porque eu chorei, mas chorei horrores, vou chorar de novo. E É lindo então mesmo. tem muito isso, né? Hoje tem muito isso nos filmes infantis, De né? se conectar com os pais, né? E até esses remakes que estão fazendo também, né? Outro dia, eu não tinha assistido o Rei Leão quando eu era pequena. Aí outro dia o Rafa falou, não, vamos assistir o Rei Leão novo, tal, né? É um outro filme também, uma outra dinâmica de filme, né? E se conectando não com criança só, mas com aqueles adultos que assistiram o Que filme na época que assistiram. lançaram. E vai ter né? outro agora, outro lançamento de outra história do Rei Leão. Ah, é? No final do ano. Haja Leão. Porque agora, depois eu vou te contar, tem novidades aí no mundo do cinema, Ó. na minha vida. Olha só. Você falou que o Rui chorou com Viva la Vida. Vamos colocar o Rui nesse cenário aqui, nesse roteiro. Tava com o Rui, seu companheiro já de 20 anos. Não tem nada a ver com comunicação. Porém, Rui, fã de gastronomia. Sim. Cozinheiro de mão cheia. E aí, sei lá, como vi com arte, na guerrilha do dia a dia, de trazer, né, outro circuito de cinema para Jundiaí, ali no MUFCON. E aí surge o Temperos de Cinema. Porque não basta assistir o filme, você precisa comer. Né? Que é uma coisa que a gente faz assistindo filme, inclusive, quando você está em casa, né? Me conta, como que foi esse insight de vocês para criar o Temperos de Cinema? A realidade é outra coisa que me emociona, porque a ideia do Temperos de Cinema surgiu de uma conversa com o Cris. Jura? Juro. Porque na época eu estava na TV, e aí o Cris falou para mim, até me arrepiou agora, né? A gente tava falando de programa novo para TV, ele falou assim, você não tem uma ideia para um programa novo? A gente tá precisando de alguma coisa diferente, não sei o quê. Eu tenho um problema e uma solução. Essa era a frase da Fátima. Um probleminha e uma solução. Um probleminha, é verdade. Aí ele falou assim, então, você não quer pensar alguma coisa? E aí eu pensei, eu já tinha uma coisa meio assim na minha cabeça, né, de cinema, e aí eu tinha ganho um livro da Bianca, que era Jantares de Cinema, o livro, que eram receitas de filmes, né? Aí eu peguei e falei, se a gente fizesse um programa, né, que falasse de filme, de gastronomia, e daí surgiu o nome, Temperos de Cinema. E aí o Rui entra como? Que eu pedi a opinião dele, porque a gente assistia muito filme que falava de comida, porque a gente gostava, e ele às vezes fazia, a gente assistia um filme, daí ele fazia um prato daquele filme pra gente experimentar. E aí eu pedi a opinião do Rui, da Bianca, que tinha me dado o livro, daí fui conversar com a Sandra Romancini, que comprou a ideia também, que ela também adorava cinema, mas assim, a ideia surgiu numa conversa com o Cris, né? Gente, o Cris foi meu amigo de adolescência e faleceu em 2020. 2021 foi. Nossa, tô perdida no tempo. Foi uma coisa muito triste, Sim. né? Ele tinha gravado um Temperos de Cinema comigo há uns 3 meses antes de falecer, né? Mas foi numa conversa com ele e daí surgiu a ideia. E aí o programa surge, você não foi pra frente da tela? Não. A princípio. Não, eu era só a produtora. Eu produzia o programa, fazia o roteiro, convidava as pessoas, escolhia os filmes, tudo. Mas quem ia era a Sandra, porque na época a gente cozinhava, né? A gente fazia o prato. E tinha um convidado. Onde era gravado? No Maxi Shop. No Maxi, cozinha... Na cozinha. Eles tinham uma cozinha de fazer... Uma cozinha experimental para cursos, assim. Aí a gente ficou um tempo lá... Depois, começou a coisa da internet ficar mais forte. E, assim, é um programa que ele acaba tendo um custo de produção alto, né? E com a coisa da internet também, porque ele tinha horário, aquela coisa de programa de TV aberta, não tem jeito. Né? Aí a gente achou que era melhor ir para a internet, para ser uma coisa sob demanda mesmo, né? Foi aí que eu fui para o YouTube...
E eu comecei a dividir um pouquinho com a Sandra a apresentação, mas a gente continuava com convidados. Depois, a Sandra tinha bastante compromisso, começou a aumentar o trabalho dela. É uma banqueteira, né? Banqueteira de todo o condado, gente. Então, começou a ficar difícil para ela. E aí eu comecei a fazer mas aí já sem fazer os pratos. A gente começou a passar só a receita, tal, né? E aí surgiu a ideia do podcast, porque eu sempre achei também que esses programas você tem que ir mudando, porque as pessoas cansam, ainda mais com o volume de informação que você tem hoje. Se você não tiver uma coisa nova, né? E aí surgiu a ideia do podcast, eu fui oferecer para a Sueli, na difusora, e ela gostou da ideia e comprou a ideia. Então a gente começou... De volta ao grupo JJ. De volta, né? A vida da gente é cíclica, né, Tainá? Sueli, ó, a gente vai amarrando todo mundo ali, ó, pra sempre, porque eu fui, aí eu saí, depois eu voltei, tô lá. É isso, né? E aí começou o podcast, e assim, eu sempre fui apaixonada por rádio também. Além do cinema... Que é agrião, mais um radinho. Mais um radinho. Tá, prova ali. Eu levei o agrião e o rádio. Isso. E então, eu sempre gostei muito de rádio. E é outro público. E é outro público, sabe? Aquela coisa... E eu falei pra Sueli, né? Falei, olha, só que eu acho que tem que ter o podcast, porque só o rádio não dá. Hoje em dia você não pode ter conteúdo mais que não seja sob demanda. Sim. Porque a pessoa, tudo bem, vai ter aquele público que vai ouvir às 13 horas lá na difusora, vai. Mas vai ter um público que quer ouvir a hora que ele quiser. Então, a gente tem que fazer o podcast. E aí a gente começou, né? E já tá, com o podcast, eu comecei na pandemia. Porque na pandemia... Você mandava o áudio. Porque na pandemia eu gravava... antes do podcast, eu comecei a gravar na pandemia na minha casa pelo Zoom, porque como todo mundo. Virou a rainha do Zoom, gente, na pandemia. Como todo mundo. Aí eu continuei, eu mandava o áudio para a difusora e o Soneca colocava, né? O Wagner. O Wagner, também é sonequinha. Mas aí eles montaram um estúdio e aí eu fiquei muito mais chique lá naquele estúdio. Eu adoro, né? Muito legal. É muito legal. E rádio é uma outra energia, é um outro público. Você fura muitas bolhas estando na rádio, né? Sim, é outra coisa, sabe? Eu acho que o rádio e a história do podcast também, da pessoa poder ouvir depois, né? Não, e o rádio é uma delícia, porque, por exemplo, a Ayla, que hoje ela grava comigo, ela passa as receitas, o vô dela é um ouvinte da difusora há muito tempo, então ele ouve, então ela fala, eu vou dar um abraço pro meu vô, seu Luiz da farmácia, que ele adora, maravilhoso, sabe? gente. Então, é muito legal, né? E o que você tem sentido nesse formato de podcast? Porque na internet eu vejo muitos programas, tá voltando à moda programa de cozinha, né? Panelaço do João Gordo completando 10 anos, mas até programas muito jovens, como os meninos do Podpah, por exemplo, que o Vertão dirige lá, o Vertão trabalha com o Podpah, que é um dos maiores podcasts do Brasil. Um dos programas da marca é cozinha. É cozinhando. Então eu vejo essa galera nova chegando, tudo como se fosse muito fresco, muito novo, coisas que já existiam antes, né? Sim, é muito louco isso. E eu ainda fiquei em dúvida com o podcast na rádio, que eu falei, gente, mas assim, se falar de uma receita de comida, né, você não está mostrando, mas eu comecei a ouvir antes, eu fui procurar vários podcasts de receita, né? E eu sou uma pessoa, eu gosto de cozinhar, mas assim, não que nem o Rui, eu gosto de cozinhar o básico, né? E eu acho que eu já cozinhei pra você, né? Já, meu bem, tem imagens, a gente tomando um vinhozinho, cozinha de Fátima Augusto. Mas eu não gosto de ver vídeo de receita, porque eu não consigo ficar olhando no vídeo. Eu prefiro ou ouvir ou ler, que pra mim é mais fácil para fazer. Então eu falei, assim como eu, deve ter outras pessoas também. E eu vi um monte de podcast de cozinha que a pessoa passa a receita só, né? Ela explica. Agora na CBN tem de manhã e à tarde tem chefes que passam receitas no rádio, no programa de rádio mesmo.
Aí, e a Ayla, ela consegue explicar muito bem, ela tem uma didática muito boa, e aí você põe a receita também no YouTube, no portal e no blog do Temperos escrita, é muito fácil para a pessoa, porque ela ouve a Ayla falando como A faz, receita tá ali, os segredinhos que normalmente a Ayla fala, né? Uma dica. o truquezinho Você ali. sempre liga o forno 15 minutos antes, não sei o que, essas dicas, e segue a receita, fica muito fácil. Já Né? faz você tá no multimídia, né? Porque Exatamente. você tá no blog, é um site. É site Temperos de Cinema. É um site. É um site bem bonito e tal. Aí você tá na rádio, com o mesmo conteúdo você você faz o podcast, né? Tem vídeo. Tem vídeo, tá no YouTube Falta um também. livro de receita. Falta um livro de receita, que é uma coisa... Com histórias, tem que ter história. Que eu tô pensando já em fazer, viu? Porque conteúdo e bagagem você tem. Um livro com o filme e a receita, né? E com o QR Code para assistir o episódio que fala que a gente já... QR Code em tudo já, porque o pessoal... Fora os jantares que a gente faz também. Né? Era isso que eu ia falar. Tem lá o projeto Faz Bem Fazer o Bem, que tem os jantares, que é um projeto social, que arrecada a cesta básica. Mas esse projeto, ele é separado. Outra coisa, tem nada a ver. Que a gente faz os jantares do Temperos. É separado. É separado. É que às vezes eu faço alguma coisa do Temperos e dou o dinheiro, dou o que eu arrecado para o Faz Bem Fazer o Bem. Então esquece o Faz Bem Fazer o Bem. Isso é pro próximo episódio. O jantar Temperos de Cinema, que aí você escolhe o tema. Isso. A gente tem uma confraria. A gente criou uma confraria Temperos de Cinema. Aí a gente escolhe um filme e faz um jantar. A gente está um tempo parado. Na pandemia a gente parou e depois foi difícil para retomar por causa da correria, mas a gente vai retomar. Mas a gente faz um jantar com os pratos inspirados naquele filme. E o mais legal é que a gente faz a decoração do jantar com temática. As pessoas vão com as roupas. Teve Poderoso Chefão já? Teve. Olha o crime acontecendo nessa cidade. Teve Poderoso Chefão, foi ótimo. O pessoal foi muito lindo, chique, né? Tô pensando no lookzinho. O melhor, um dos melhores que eu me lembro, teve assim vários que foram interessantes, mas teve o Estômago. Você assistiu o Estômago? Sim. Então a gente criou aquele ambiente da cadeia, com aquelas roupas penduradas, tudo assim. O pessoal as mulheres foram vestidas todas de prostituta, porque era aquela zona onde ele ficava ali, que ele fazia. E os homens, alguns de presidiário, outros de carcereiro, sabe? Mas foi muito legal. E a coxinha, né? Na época a Sandra ainda estava, ela fez aquela coxinha maravilhosa. Fizeram o ovo colorido, sabe? Igual tinha. Mas foi sensacional, né? Até a farofa de formiga, né? Que ele faz. Fizeram. O Rui fez a farofa, não era de formiga. Sobra, né, pro Rui cozinhar. Porque a pessoa tem que estar envolvida, né? Mas então esses jantares também eram muito legais. Precisa voltar. A gente fazia o do Oscar, né? Com o tapete vermelho, tudo, sabe? Todo mundo elegantérrimo, né? Você tem acompanhado o Oscar? Tenho, nossa. Eu não consigo mudar esse meu lado ainda meio comercial do cinema, né? Mas eu acho bom, porque o Oscar também te dá um outro parâmetro das pautas. Sim, e tem muito. Esse ano, por exemplo, tinha muito filme bom. Esse ano foi um dos anos, assim, que tinha uma safra de filme, assim, tava difícil de escolher o melhor, eu acho. Você sente falta dos comentaristas de Oscar? Sim. Sem ser a Glória Pires. Sim, eu sinto muita falta, sabe? Porque esse ano, para você ter uma ideia, claro, eu sou uma pessoa fora da curva, né? Então, eu assisti na TV sem som, com a Isabela Boscov no celular, né? Que ela estava comentando. Então eu ouvi a Isabela Boscov e via na TV. E no computador o Pipocando, que é sabe, que é outro tipo de comentário, né? Então
Sozinha, obviamente, porque ninguém tem paciência para isso, né? Você A precisa TV, o celular. tem um conteúdo que você precisa fazer que é o react, reagindo ao Oscar. Pegando esses comentários e falando, não, esse comentário foi burro, não dá. Não, isso aqui não. Você precisa começar a reagir ao Oscar, Fátima. Fazer a vez de quem? Do José Wilker, que comentava o Oscar. Como chamava aquele que era... Ele era incrível, comentarista de Oscar também. O Rubens Edivaldo Filho. Você precisa fazer a Fátima Edivalda Filho. Eu falei pro Rafa, a gente precisa ver se a gente faz uma live o ano que vem do Oscar, viu? Deixa o Oscar passando no fundo. E a gente vai fazendo os nossos comentários. Exatamente. Né? Aí... live pra internet, que eu acho que ia dar super, super bom. Você e o Rafa ainda. Duas pessoas mais que entendidas e apaixonadas por cinema. Em especial para colocar e fazer um próprio Oscar de vocês, né? Tipo, qual seria nosso Oscar? A gente sempre, porque isso eu sempre, todo ano tem Temperos de Cinema próximo do Oscar, eu faço com o Rafa, né? Justamente. A lista dos filmes porque que daí ele comenta os indicados, ele dá a opinião dele, eu dou a minha, né? Alguns que não chegaram no Brasil ainda, a gente não conta onde a gente assistiu. Se não conta, não é crime. E com essa era de streaming, que a gente tem mais acessos, né? Eu lembro que eu só via filme argentino se fosse em cinemas especiais, né? Hoje você tem muito filme espanhol, muito filme argentino, muito filme francês nos streamings. Você aproveita bastante também esse momento de... Sim. Até para curiar filme, assim? Sim, eu sou uma viciada em filme. Então, eu adoro cinema. Eu acho que a experiência do cinema, ela é imbatível, sabe? Não tem como discutir, mas eu assisto muita coisa no streaming, porque tem coisa que nem eu consigo trazer, né? Ou eu só trago 4 filmes por mês, então fica um monte aí que eu não consigo trazer. Então eu assisto muita coisa no streaming, né? Porque eu gosto e o Rui também gosta, então para nós é um programa assim... muito bacana assistir filme. Às vezes a gente passa final de semana assistindo 2, 3 filmes, né? Então eu assisto muito. E eu gosto muito de filme argentino. Nossa, eu gosto Se demais. tem uma coisa que a Argentina ganha do Brasil ainda é em filme, né? Sim, eu acho. Sim, a qualidade, os roteiros, as histórias. O roteiro, principalmente. Tem um plot twist que você fala, meu Deus, como isso aconteceu. E eles têm o Darim, né? Eles têm os roteiristas deles. Porque eu acho assim, no Brasil, eles têm filmes que eles são universais. A gente tem alguns filmes no Brasil que eles fazem sucesso aqui, mas fora do Brasil não faz. São coisas muito regionalizadas, características. E o Brasil, ele sempre... A TV sempre foi muito forte aqui. Então, os grandes autores, o pessoal que escrevia bem, estava sempre na TV. Diferente da Argentina e mesmo dos Estados Unidos, que estava no cinema. Então, a gente ainda é carente de bons roteiristas, eu acho. Você tem o Jorge Furtado, sou apaixonada pelo Jorge Furtado, mas quantos? Mas você não tem um monte de Jorge Furtado. Não dá pra fazer um streaming só com Jorge Furtado. Mas a gente tem muito forte aqui, quem faz filme toda hora é a Globo Filmes, que aí acaba tendo aquela conexão com gente que tá na TV, com linguagem de TV. Linguagem, é a TV em tela grande. Que é uma coisa mais popular, e eu acho que tem seu papel, tem que ter. Nossa, eu acho que se não fosse o Paulo Gustavo, muitas pautas não seriam discutidas. Sim. Sabe, assim, na comédia dele, enfim. Eu acho que o Paulo Gustavo levou muita gente pro cinema. E essas comédias levam público no cinema. Então, isso eu fico muito feliz. É que nem esses livros, 50 tons. Eu falo, gente, fez um monte de gente ler. Né? Começou então, a ler com isso e às vezes livro de entrada, os 50 tons, e aí o livro sai, sei lá onde vai parar isso. Mas eu acho que tem esse papel também, de colocar o popular para acontecer e tal. Mas eu acho, e a gente perde muita gente também, né? Muitos bons atores que acabam. Alice Braga é uma que só faz filme lá fora. Agora o Wagner Moura. Wagner Moura tá nesse Guerra Civil, que ele tá muito bem. Eu assisti, ele tá muito bem. Eu só vi a entrevista dele, ainda não vi o filme. E o Rodrigo Santoro, faz quanto tempo que a gente perdeu o Rodrigo Santoro? O último foi o quê? Não é a presença de Anitta, como chama o que ele fez? Que ele era Frei com a Ana Palarósio. A última coisa do Rodrigo Santoro no Brasil foi o
Não lembro. Eu também não lembro. Aquele tipo de cabelo de tigelinha, assim. É. Mas eu vou lembrar em algum momento. Talvez em outro episódio. Primo Basílio, acho. Não, era... meu Deus, fugiu. Mas tudo bem. Aquele que ele era coroinha, que ele apaixonou pela Ana Paula Rose, que era uma moça da vida. Que eu esqueci o nome dessa série. Mas assim, o Rodrigo Santoro também, ele foi embora, pegou oportunidade em papéis pequenos, até tiravam sarro dele. Ai, como você deixou... Hilda Furacão. Como você deixou o Brasil, que você está fazendo novela das 8 e fazendo séries importantes, vai para os Estados Unidos para pegar papel pequenininho, papel que sem camisa. E hoje é um cara de referência, né, para cinema. Tal qual o Wagner Moura, ele faz filme no Brasil também um monte, né? O Wagner Moura é muito bom, né? Ele é ótimo. Ele, nesse filme, por exemplo, ele não deixa nada a dever para os outros atores que estão ali, né? E eu acho que é bom que essa galera que tá saindo vai trazer também uma outra linguagem de cinema pra gente. Sim, uma outra forma uma experiência, né? Forma de produzir, tal qual a gente teve diretores que saíram e foram produzir Robocop, né? Não vou falar nada de Robocop, mas assim, a experiência de estar numa indústria gigante. Sim, não, nossa, claro. Eu acho que isso só acrescenta. Porque a indústria do cinema americano é uma coisa assim, como escola, não tem igual, eu acho. O que a gente precisa voltar a ter estímulo para o cinema nacional, inclusive para a descoberta de novos roteiristas. Eu acho que principalmente isso, né? Novos roteiristas propondo outras conversas, né? Da gente ter a lista dos 10 melhores filmes do Brasil que tenham diversas, que seja mais plural, talvez, né? Sim, exatamente. Eu acho que é isso que falta. Falta essa diversidade. Né? De linguagem, de roteiro, de estética, de fotografia, de conjunto de coisas, né? Um país que você... este país faz filmes incríveis. Você tem algum país que você gosta mais? Se a gente falou do cinema argentino aqui... A França. Eu gosto muito do cinema francês. Sabe, eu gosto da linguagem do cinema francês, da estética, né? Não é que, assim... Não é que ele seja melhor em tudo, mas eu gosto muito do cinema francês. Né? Você se conecta. É o primeiro que me vem à mente, assim, sabe? A comédia francesa, por exemplo, estava comentando no Temperos de Cinema, né, que vai ao ar essa semana, de uma comédia francesa. E a comédia francesa, ela por melhor que ela seja, que essa é uma comédia muito engraçada, mas ela tem um conteúdo dramático também. Sabe? E porque a vida é assim. Sim. Né? E eu acho que os franceses fazem isso muito bem, né? Eles mostram uma situação engraçada, uma comédia, mas sem esquecer do lado dramático daquela situação. É quase um drama festivo. Ou uma alegria dramática. Uma comédia dramática, que eu lembro que às vezes eu coloco isso no gênero do filme. E às vezes muita gente pergunta, o que é uma comédia dramática? Né? Porque a vida é uma comédia dramática, né? E o tempo todo, né? Assim, a gente está lidando com coisas na vida que a gente, com resiliência, a gente consegue rir, que eu acho que tá nisso também, né, Fátima? Acho que o cinema nos ensina muito isso. É porque o cinema tem um começo, meio e fim, é uma história, né? Às vezes tem o quê? 10 filmes daquele mesmo tema? Sim, às vezes tem. Mas essa história de ter um começo, meio e fim também nos traz uma esperança que todo ciclo acaba, que o que é bom acaba, o que é ruim acaba, e a gente tem que aprender a rir de si mesmo, né? Eu acho que o roteiro, aquela 1 hora, 2 horas de cinema, ele traz isso, né? Que a nossa história, a gente pode rir dela, a gente pode transformar esse roteiro, a gente pode inventar nossos plot twist, né? Da nossa história. E é isso. O Movie com Arte está de sábado e domingo. Às 11 horas da manhã, no Movie com Cinemas, né? Todo sábado e domingo. E a programação você pode acompanhar no próprio site do Movicon ou no site no blog, no site do Temperos de Cinema, que é www.temperosdecinema.com.br. E como faz para entrar na lista de transmissão? É só mandar o WhatsApp, mandar o número de WhatsApp para mim. Pode mandar pelo e-mail do site, pode mandar pelo Instagram. Tem um contato lá, manda para você. Manda para mim, aí eu tenho uma lista grande hoje, aí a pessoa recebe a programação semanalmente. E como que faz para patrocinar? Porque eu vi que você tem apoiadores. Vamos falar de quem patrocina. Porque é importante trazer essas pessoas que apoiam,
né? Você tá com o Mundo Tebas de apoio. Não, o Mundo Tebas, ele tá patrocinando o Temperos de Cinema. Vamos dividir as coisas. Patrocina os dois, faz os dois, né, o Tebas? Não nada. O Tebas tá patrocinando o Temperos de Cinema. Assim, aliás, a Tebas Incorporadora, ela tem uma visão de cultura muito... Eu acho que as marcas que patrocinam a cultura, elas têm que ser muito respeitadas. É por isso que eu gosto de falar aqui, quem patrocina a cultura tem que ter nossa atenção. Exatamente. Porque é que entendeu diferente, né? Entendeu como a gente alcança as pessoas, que cultura é um meio de alcançar pessoas. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar muito. Então, o Mundo Tebas, ele patrocina o Temperos de Cinema, que é o podcast, né, no canal do YouTube. A Livraria Leitura e a Ótica de Fiore patrocinam o Movie Com Arte. Perfeito. Né? Então, esse patrocínio vai direto para o cinema, no caso do Movie Com Arte, ele não vai para o meu trabalho, porque o cinema passou por uma fase na pandemia muito difícil. Sim. Foi uma das áreas do entretenimento mais afetada, porque a estrutura deles é cara, tudo. E o Movie Com Arte nunca foi um projeto lucrativo, nem era a intenção. Nem era a intenção, é o dinheiro do frete. Mas também não pode ser uma coisa que dê prejuízo, né? Então a gente foi buscar patrocinadores para garantir que o projeto vai continuar, né? E a Livraria Leitura foi muito receptiva e a Ótica de Fiore também, que são duas marcas que eu acho que merecem muito o nosso respeito, né? Sim, super importante. Porque assim, pra gente ser resistência, a gente precisa formar uma rede, né? Sim. Porque senão não dá. 17 anos, Fátima. 17 anos, não dá conta. É óbvio, né? A gente vai muito além do nosso limite quando a gente tá vivendo um sonho. Claro. Né? Mas quantas pessoas deixaram de viver um sonho justamente por essa solidão de fazer esse enfrentamento, essa resistência sozinha. Eu sei, é o que eu falei, eu sempre tive um apoio, eu sempre tive o apoio do Balarim, que é muito importante, do cinema, do Rui, que também está sempre junto comigo nos projetos que eu invento, né? e no começo do Paulinho, que foi uma pessoa muito importante, e agora da Livraria Leitura e da Ótica de Fiore, que são. Agora eu tenho uma novidade, eu posso contar? Claro! Né? Que é uma coisa, até muito engraçado. Com essa coisa do cinema, né, do Movie Com Arte, do Temperos, as pessoas sempre me associaram muito a cinema, né? Que bom, né? E muita gente vinha perguntar para mim como fazia para anunciar em cinema. Eu falei, é só vocês verem lá, passa antes do filme, mas as pessoas não são proativas, né? Não. Aí eu fui pesquisar para poder informar e acabei recebendo um convite. Hoje eu sou representante da Flix Mídia aqui em Jundiaí, que é mídia em cinema. Que põe lá a sua marca no cinema, naquela tela gigante, que a pessoa está 100% focada. Exatamente, 100% focada. Aí é qualquer filme. Aí nós estamos falando de blockbuster mesmo, porque quanto mais gente vendo sua marca, melhor. Tá vendo Miranha? Vai ter sua marca lá. Né? Tá vendo o Aquaman? Tá vendo qualquer filme. Tá vendo Garfield, que vai entrar agora. Não sei quando o programa vai ao ar, mas Garfield entra agora em maio. Sadia, procura ela pra Fátima pra quê? Anunciar lasanha no filme do Garfield. Então, é uma coisa assim. Que legal, hein? Eu falei, o cinema tá no meu DNA, porque eu sempre fiz, como a minha mãe dizia uma frase que eu achava muito engraçado, que eu adoro projeto que não dá dinheiro, né? Minha família fala isso pra mim também. Estamos aqui mas assim, feliz da vida, rindo, existindo, sendo feliz. Mas isso que importa. Mas aí eu resolvi que talvez dê para ganhar dinheiro, né? Porque vendendo a mídia em cinema é um negócio muito bom. Sim. Porque aquilo que você falou é 100% da atenção, é o momento que a pessoa tá aberta, porque ela tá bem, ela tá num lazer, ela foi ali para ver um filme que ela escolheu. É mais simpático, inclusive. Né? E ela vai ver um filme, uma propaganda que vai prender a atenção dela. Nossa, maravilhoso. Né? Então eu tô trabalhando com mídia em cinema aqui em Jundiaí.
tem nos 2 complexos, daí não é só no Movicon, porque a Flix Channel ela é internacional, na realidade, ela é multinacional. Você pegou a Praça de Jundiaí, nos cinemas daqui. Isso, de Jundiaí, Várzea, Campo Limpo, Itatiba, toda a região aqui. Aglomerado urbano, que não chama... A Grande Jundiaí. A Grande Jundiaí. A Grande Jundiaí, na região da Grande Jundiaí. E, então, quem precisar anunciar no cinema pode falar comigo. Não, isso para as empresas é maravilhoso. Então. Gente. Porque as pessoas acham que divulgar E a Tebas vai anunciar no cinema. Primeiro. Tebas, sua missão é construir um cinema de rua, aquelas, né? Aproveitar que é uma construtora. Construir um cinema de rua aí, com um cafezinho, né? Então, Cine Tebas. Cine Tebas, eu acho. Tebas vai ser a sua primeira anunciante. Então. Vai ser a primeira anunciante no cinema, que já posso contar em primeira mão. Quando vai ao ar esse programa? Não tenho ideia, Júlia. Temos ideia? Na outra semana. Então acho que vai estar coincidindo ainda. Olha, em primeiríssima mão, assim, esse spoiler. Para entrar em contato com você também, vai no seu Instagram. No meu Instagram, né? O Instagram, o meu, Fátima Augusto, ou do Temperos de Cinema, né? Eu vou deixar linkado aqui os contatos da Fátima, porque eu achei uma ótima. Chegarei nesse lugar de anunciar, francamente. Ei, você que tá no cinema, sai agora. E aí não vai ser só avisar que não vai ser só filme independente, tá? Daí eu vou. Se quiser anunciar em Velozes e Furiosos, eu vou. Vai estar lá, pronta. Maravilhoso. Até pro Move com Arte. Quiser patrocinar o quê? Lá, na hora que entrar o Move com Arte, sua chance também. Não deixar esse projeto acabar. Aparecer na telona do cinema é muito chique, é muito bonito. Muito legal. Eu lembro quando a gente lançou os documentários, acho que o flyer que eu tenho aí... Ô, Juju, põe na câmera geral, abre aquela última gaveta ali, ó, aquelas pessoas que estão aqui no programa pedindo para as pessoas. Em algum lugar deve ter um flyer do Movicon, assim, deve ser por aí, ou em algum momento. Pode jogar tudo no chão, depois eu vejo. Pessoa sem óculos também não enxerga. Mas tudo bem, a Fátima vai ler um poema enquanto eu vou ajudar. Lê um poema, Fátima. Canta uma música. Fazer cara de. Eu acho que tá na cara de quem gosta de filme iraniano, como você me chamava. Gosta de filme iraniano. Tudo bem, a Júlia não vai achar, porque tá uma bagunça essa gaveta, mas eu tenho flyer quando a gente lançou o Eu tô vendo daqui, não é aquele, não. Ah, não. Esse é o Carlitos, não, mas é um flyer pequenininho quando a gente fez o lançamento do Serra do Japi. Porque a gente lançou o Serra do Japi também no Movicon Arte. O Zumbiaí a gente lançou. O Zumbiaí, lembra? 2012 a gente lançou no Movicon Arte. Que é isso também, né? Você sempre trouxe os seus filmes e também abriu espaço para produção Diógenes local. também, Diógenes, que era do Hilário. Daquele menino que... Não sei se era o Hilário. Não era do Hilário. Não. Era do outro, era um editor, esqueci o nome dele agora, mas o... Que era do PEC, né? Ai, nossa, fugiu o nome dele. Um querido, morou na Austrália um tempão. Ele mesmo. Então, o Diógenes era dele. O do Hilário eu não lembro como chamava, mas também acho que era do Vissungos, o do Hilário. Mas eu lembro que você abria esse espaço também pra galera, né? De produção local. Não, até hoje, agora aquele da... Que a irmã do Fofão, meu Deus, Marido Sujo, Casa Limpa, Marido Sujo também, a gente lançou lá. Que demais. O próprio... Apoiando a cena local, gente. O festival coreano, posso falar? Pode. O festival coreano também vai estar. Desencana, depois eu procuro. O festival coreano da Juliana também vai... Da Júlia e seu, né? Vocês duas são produtoras. Ela é a dona, idealizadora e proprietária de toda a Coreia. Então. O festival coreano vai ser lá. Eu sempre tive zero contato com a Coreia. Zero. Assim, com cinema, com os doramas. Aí, Juju vem trabalhar aqui, me dá esse suporte aqui. E aí, ela é a pessoa... E aí, começou a falar um monte de nome de diretor. Eu falei, gente, essa menina tá aqui, ó. Anos-luz aqui. E tem um mercado gigante que eu simplesmente desconhecia. Desconhecia esse mercado. Você vê os doramas, o sucesso que tá fazendo no stream, né? Gente, eu não sabia que tinha esse tamanho, essa grandeza. É aquela coisa, né? Quando você não conhece, você ignora, né? Ignora no sentido de não saber, né? E aí a Juju começou a falar disso, e aí agora eu abro no Netflix, pula um coreano no meu colo, um dorama. Sofro com alguns doramas.
Vejo memes de doramas e entendo. A vida vai mudando. Sim. E teremos um festival de cinema Teremos um coreano. festival que vai ser exibido no Move com Arte. Que maravilha. Nossa, gente. Juju, daqui a pouco a Juju vai ser minha entrevistada também. Quem vai pilotar as câmeras? Não sei, talvez eu mesma. Por falar nisso, né? Você vai prometer aqui no ar que você vai ser entrevistada do Temperos de Cinema. Vou. A Ju já foi. A Juliana E já tem foi. até uma pessoa pra te indicar depois também. Também quero. Ele tem um streaming só de filme de terror, Darkflix. E é daqui. Ótimo. Excelente, assim. Mas eu topo. É só convidar depois da festa da uva que eu vou. Agora estou um pouco morrendo com a pisa da uva, corte e tudo mais. Mas é isso. Temperosdecinema.com.br. No Instagram. Toda Fátima a programação Augusto. Lá tem. Toda quinta-feira? Na rádio? Na rádio, toda quinta-feira às 13 horas. Então, acabou, francamente, Temperos de Cinema. Exatamente. Que eu fico lá contando os minutos para não ultrapassar, para não atrasar a Fátima. Pra Soneca não cortar o programa. E às vezes dá umas extrapoladas, né? Né, Sonequinha? Mas é isso, adorei ter você aqui. Eu adorei estar aqui com você, Tainá. Você sabe que você sempre morou no meu coração. Você também. Eu comprei um óculos, gente. Cortei franja, comprei um óculos. Falei, gente, eu tô a cara de Fátima Augusto. Eu tava com uma franja. Agora já cresceu minha franja. Mas eu comprei um óculos. Eu falei, gente, Fátima Augusto. Virei Fátima Augusto. Só faltou um agrião e uma samambaia. Aí a cena tava completa. O agrião e o rádio. E o rádio. O meme tava completo. Essa história fica para um outro momento. Talvez uma terapeuta na mesa pra gente resolver questões. Mas por enquanto, gente... Nossa terapia ao cinema. E falando nossa terapia ao cinema, tem Minha Cachaça é o Cinema também. Não falamos do Voltando de Carnaval. Tem o cinema, porque o cinema é minha cachaça. É um bloco de carnaval que já tem. Eu preciso contar exatamente quantos anos tem, mas eu acho que já tem mais de 10 anos também. Sai dentro do Refogado. Sai dentro do Refogados, né? Começou eu, a Nino, o Nestor e a Sandra Carnio. O bloco de 4. E o Rui. É o bloco do Eu Sozinho? Não. Né? Tem 5 pessoas. E o Rui, obviamente. Mas hoje a gente chegou a 120, só que hoje a gente reduziu para 50 porque a logística é muito grande. Porque tem um carrinho envolvido. Um carrinho de sorvete cheio de cerveja. É isso, né? Adultos. E que a gente vende. E tem a camiseta. A camiseta a gente vende e o dinheiro vai para o Faz Bem Fazer o Bem. Aliás, pauta Faz Bem Fazer o Bem na minha mesa segunda-feira. Depois vamos combinar essa pauta também pra gente falar. Daí eu te passo a pessoa que pode falar. É isso, a gente vai entrevistando a pessoa e vai esquema pirâmide, francamente, entendeu? Cada pauta traz uma pauta. É assim, toma essa, Renaudet. Fátima, obrigada. Obrigada a você, mesmo. Tainá. Adorei bater papo com você. Adorei ter você aqui finalmente. Parecia que a gente tava tendo uma conversa de bar aqui, né? Mas Só faltou um Jack drink, Daniels. Faltou um Jackzinho, faltou um gin, faltou um vinhozinho, né? Na próxima, vamos fazer você e o Rafa aqui. Vamos fazer. Os piores do Oscar. Vamos fazer o nosso próprio prêmio Framboesa. Vamos mesmo. É isso. A gente já vai pegando um gancho aqui. Em breve, Festival Coreano em Jundiaí. Logo mais a gente fala mais sobre isso, né, Juju? Tudo bem, galera. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever nas redes do programa Francamente. Programa _ Francamente. Underline é aquele tracinho embaixo. Você vai achar todas as nossas entrevistas. Também estamos, para você que está na rádio ou no Spotify, estamos no YouTube, onde você pode ver a carinha dos nossos convidados. Custa R$0. Você ir lá e curtir, comentar, pode xingar, xingamento também engaja. Pode xingar que é engajamento, o algoritmo entende que tem relevância. Não se esqueça também de curtir as redes do Tempero de Cinema e da Fátima Augusto, para você ficar ali ligadinho em toda a programação do Move com Arte, da confraria que vai voltar, vai ter uma festa gigante na Blue Lake, aquelas... Vai ter uma festa de... gigante. A fantasia. A fantasia. Cinema. A gente já começa a inventar um monte de coisa aqui em breve. Livros também, muitos livros aqui com receitas de cinema. Já vai aqui, ó, programando o futuro. Obrigado, gente. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainá Franco.